vídeo para explicar um pouco do princípio de Bernoulli, que podemos resumir, né, que o princípio de Bernoulli é o princípio da conservação de energia. Isso quer dizer que temos uma energia constante e em qualquer ponto que a gente faz a análise dessa energia, ela vai ser o mesmo valor. O que vai mudar é as variáveis que definem essa energia. Bom, a princípio ela foi desenvolvida para a lei de fluido e foi analisada em tubo de hidráulica, e ela foi adaptada para a gente usar na hemodinâmica dessa maneira, que quer dizer que uma energia constante, ou seja, nunca muda, é igual à somatória de três energias, que a primeira energia é energia cinética, mais energia hidrostática, mais energia gravitacional. Então, para a gente entender um pouco isso, a gente tem que entender um conceito antes, que a gravidade tem um efeito gravitacional de 0,77 milímetro de mercúrio por centímetro. O que isso quer dizer? Bom, quer dizer que a gente pegou um coração aqui muito esquemático, né? Com as 4 cavidades, aqui a aorta ascendente, do cajado da aorta, a gente traçar uma linha bem no começo da aorta ascendente, a gente chama de linha zero. Ou seja, nesse ponto não tem o efeito gravitacional. Então, quanto mais distante aqui para cima, eu vou ter um maior efeito gravitacional. Ou seja, a cada centímetro que for, ou seja, próximo da cabeça, vou ter uma somatória de 0,77 milímetros de mercúrio negativo. E a cada centímetro que eu vou distanciando para baixo, ou seja, caudal, eu tenho um efeito de 0,77 centímetro positivo. Então, vamos entender isso melhor aqui. Aqui tem um bonequinho muito esquemático também, e a gente está considerando que esse cara aqui é um adulto com uma pressão média de 100 milímetros de mercúrio. Então, como está aqui na linha zero do coração, o efeito gravitacional é zero. Então, se eu tenho aqui 50 centímetros entre o coração e a cabeça, ou seja, as artérias grandes da cabeça, então eu vou ter um efeito de menos 38 do efeito gravitacional. Então, nas artérias grandes da cabeça, se eu estou numa posição vertical, eu vou ter 62 milímetros de mercúrio. E ao contrário acontece na região para o efeito caudal. Então eu tenho aqui um efeito gravitacional de 80, e como tem 105 centímetros, se a gente aplicar aqui 0,77 por centímetro, a gente chega que aqui na região dos pés, nas artérias, vou ter 180 milímetros de mercúrio. Então, resumindo, quando uma pessoa está na bipedização, ou seja, está em pé, na posição vertical, a pressão média, dependendo da área que a gente for fazer, que a gente pegar como referência, ela vai ter diferentes valores. Porque tem esse envolvimento do efeito gravitacional. Então, o que acontece? Na UP, quando a pessoa está agachada, ou seja, ela passa de estar em bipedização e está agachado, ou seja, mais ou menos nessa posição, o que acontece é que a cabeça perde esse efeito de 50 centímetros. Então, tanto a região aqui do coração e da cabeça, como já não tenho mais esse efeito de 50 centímetros, porque eu estou na mesma linha, a cabeça, as grandes artérias, também vai ter 100 milímetros de mercúrio, porque eu já não tenho o efeito da gravidade. Então, o que acontece nesse caso? Na equação, a energia continua constante. A energia cinética a gente não vai ter grandes alterações.
Então, eu tenho que a energia gravitacional diminuiu na cabeça, certo? E, consequentemente, para manter constante, a energia hidrostática subiu. Então, agora eu estou com uma pessoa em posição agachada. Estou com a posição agachada e na cabeça está com uma pressão de... E na cabeça está com uma pressão de hidrostática de 100 milímetros de mercúrio. Então o que acontece? Quando ela levanta muito rápido, então eu estou naquela posição agachada e levanto, aí a energia gravitacional tem o seu efeito. Então quando ela levanta rápido, a pressão das grandes artérias da cabeça passa de 100 para 62. Ou seja, eu tenho uma queda brusca da pressão das artérias da cabeça. Esse tempo, esse tempo que entre o organismo ativar os mecanismos de compensação é o tempo que dá esse pequeno mareio na mulher, da UP. Então, a ativação desse mecanismo de compensação não é instantâneo, como acontece quando ela sobe a cabeça muito rápido. E também temos que levar em consideração os aspectos do paciente, como, por exemplo, ela estava num estado de desidratação e estava há muito tempo também no sol. Então, essas coisas depois a gente faz um vídeo mais detalhado, deixar mais por cima da equação aqui. E basicamente é isso.